Você já parou para pensar que existem triângulos tão semelhantes, mesmo com tamanhos totalmente diferentes? A resposta está por trás da semelhança de triângulos, uma poderosa propriedade matemática. Você está no canal Pensar Matemático, eu sou o professor Mércio e vem comigo que eu vou te ajudar. Então, pessoal, olha só. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre semelhança de triângulos. Então, entende comigo primeiramente. Quando nós falamos de semelhança, a primeira coisa que você tem que entender é que nós vamos ganhar uma proporção, tá? Olha só, se tu quiser saber mais sobre proporção, eu vou deixar o card aqui do vídeo de proporção para vocês. Então, olha só. Quando nós pegamos essa ideia de semelhança de triângulos, a primeira coisa que eu tenho que ter são triângulos aqui, né? Então, vamos pegar aqui dois triângulos, tá? Claro que a semelhança vai valer com outros triângulos também, com mais triângulos. Mas a ideia é sempre a gente estar relacionando dois, tá? Então, eu vou pegar aqui esse triângulo ABC. E vou pegar agora aqui outro triângulo, o semelhante dele, que eu vou chamar de DEF. Então, vamos colocar eles aqui, ó, ABC e o DEF. Primeira coisa que você precisa entender. Olha só, quando eu falo de semelhança, vai existir duas ideias aqui pra gente. Primeiro, é você já saber que eles são semelhantes, ou você procurar a semelhança. Para você procurar a semelhança, você vai ter que usar os casos de semelhança. Se você quiser saber mais sobre casos de semelhança, digita aí nos comentários, tá? Fala, eu quero saber mais sobre os casos de semelhança. Aqui eu faço um vídeo especialmente para vocês sobre isso, tá? Mas olha só, a nossa ideia aqui não é procurar a semelhança. Nós já sabemos que os triângulos são semelhantes, tá? Então, olha só, eu vou te falar aqui que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF. Primeira coisa, essa escrita que eu estou tendo aqui, ela é super importante. Por quê? Aqui a gente tem a ideia de ordem da escrita. Percebe que eu escrevi ABC, eu não escrevi BCA, não escrevi BAC. Eu escrevi justamente ABC. Por quê? Porque a ordem aqui é que o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Do mesmo jeito, eu vou ter aqui a ideia no DEF. O D é o primeiro, o E é o segundo e o F é o terceiro. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai ter a ideia de homólogos, tá? O ponto A ele é homólogo ao ponto D. O ponto B ele é homólogo ao ponto E. E assim o ponto C é homólogo ao ponto F. Por que eu estou falando isso, Mércio? Porque você vai ter a ideia de congruência aqui, tá? Então, eu posso dizer que o ângulo A vai ser congruente ao homólogo dele, que lá vai ser o ângulo D. Eu posso dizer que o ângulo B vai ser congruente ao ângulo E. E eu posso dizer que o ângulo C ele é congruente ao ângulo F. Tá? Então, olha só, ganhei semelhança, já ganhei três ângulos congruentes aqui. Tá? Então, vamos lá. Se esse ângulo aqui fosse o ângulo alfa, né? Então lá no triângulo DF também vai ter um ângulo alfa. Quem seria ele? O D. Por que eu sei que é o D? Por causa da escrita que eu tive aqui da semelhança. Tá? Se o ângulo B tivesse um valor beta, lá, adivinha quem vai ser o beta? O ponto E. Esse E também vai ser beta. E por fim, se o ângulo C tivesse um valor θ, o F também teria esse mesmo valor θ. Tá? Mas o mais importante não é a gente ter os ângulos congruentes. O mais importante da semelhança é a gente ganhar a proporção. Tá? Entenda que a proporção é mais importante. Tá? Então, deixa eu te ensinar um jeito bem simples de tu pegar essas proporções. Pega os três lados aqui do nosso triângulo ABC. Eu tenho aqui esse lado AB, eu tenho aqui esse lado BC e tenho aqui o lado AC. Tá? Então, escreve ali frações naquela ideia de proporção e coloca todos esses três lados nos numeradores. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, AB, eu tenho o BC e também tenho o AC. Então, percebe que no outro triângulo eu também vou ter três lados. Ó. Eu tenho DE, eu tenho o EF e eu tenho o DF. Percebe que esses lados também terão seus homólogos no outro triângulo. Então, observa comigo, como é que eu encontro isso? Olha para a sequência. A sequência é o segredo. Ó. O lado AB que nós estamos analisando aqui, ó, ele é formado pelo primeiro e segundo ponto. Olha lá no outro triângulo, quem é o primeiro e o segundo ponto? É o DE. Então, o homólogo do lado AB é o DE. Então, eu vou fazer a divisão do AB é pelo DE. Do mesmo jeito, olha o BC. O BC é o segundo e terceiro ponto. O segundo e terceiro ponto do outro triângulo é o EF. Então, eu vou dividir
o BC pelo EF. E sobrou para o AC, que é o primeiro e terceiro ponto, o DF, que é o primeiro e terceiro ponto. Tá? Então, aqui eu vou dividir pelo DF. Tá? Então, percebe, ganhamos a proporção. Só que lembra, isso aqui a gente sempre chama de um valor K, lembra? Lá na proporção? E esse valor K aqui, para semelhança de triângulos, nós vamos chamar ele de razão de semelhança. Tá? Razão de semelhança. Mas olha só, o que eu quero que você entenda é que o mais importante é você ter que e conseguir essas proporções. Isso é o mais interessante para a gente. Tá? Uma observação que a gente pode fazer aqui é uma coisa bem simples, mas que o pessoal esquece muito, e você não vai esquecer, que eu também posso relacionar as áreas desses dois triângulos. Tá? Como assim, Merson? Percebe que esse lado aqui não está vindo do primeiro triângulo, e o lado de baixo está vindo do segundo triângulo. Então, eu posso fazer aqui uma ideia também para as áreas. Eu posso pegar a área do primeiro triângulo e dividir pela área do segundo triângulo. Só que isso aqui também vai ser razão de semelhança. Mas cuidado, quando eu falo de área, eu estou falando de duas dimensões. Então, isso aqui vai ter que estar elevado ao quadrado. Ou seja, se eu pegar a área do primeiro triângulo, que é o ABC, e dividir pela área do segundo triângulo, que é o DF, isso vai dar também aquela razão de semelhança, só que ao quadrado. Tá? Então, percebe, para a gente procurar semelhança, eu vou ter que usar os casos de semelhança. Mas tem um teorema básico que a gente precisa ter para desenvolver a semelhança, que é o teorema fundamental da semelhança. Vamos entender o que ele diz aqui. Ó. Presta bem atenção. Então, pessoal, o que vai dizer esse teorema fundamental? Coisa bem simples, olha. Mas primeiro, para você pensar nele, temos que ter uma reta paralela a alguma das bases, né? Geralmente nós olhamos para a base que está na horizontal. Tá? Olha só, peguei aqui uma reta R, né? E essa reta R ela é paralela à nossa base BC. Né? Então, percebe, nós marcamos aqui o ponto M e esse ponto N, né? Formando assim ó, o triângulo AMN e o triângulo ABC. Tá? Então, toda vez que ele fala de retas paralelas, você vai lembrar do teorema fundamental lá das retas paralelas, que é o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Né? O que ele vai dizer? Aquele ângulo velho, o ângulo aqui alfa, é igual a esse ângulo alfa daqui de baixo, esse ângulo beta vai ser igual a esse ângulo beta aqui de baixo. Tá? Mas o principal não é isso, pessoal. O principal é o teorema fundamental aqui da semelhança. Né? O que ele diz? Que se você traçou essa paralela, se você tem essa paralela, esse triângulo ABC ele será semelhante, né, ao nosso triângulo AMN. Isso aqui é o principal, gente. Tá? E se você tem a semelhança, você vai ganhar aqueles ângulos congruentes. E o principal, gente, você vai ter aquela proporção inteira dos lados do triângulo ABC com o triângulo AMN. Tá? Então, olha só, vou deixar aqui na descrição do vídeo uma lista de exercícios para vocês praticarem mais. Mas vamos agora para dois exemplos. Então, pessoal, no nosso primeiro exemplo, nós temos a seguinte ideia. Às 10h45 de uma manhã ensolarada, as sombras do edifício de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontradas 30 metros e 12 metros, respectivamente, conforme a ilustração abaixo. De acordo com as informações acima, a altura H do prédio é igual a quanto? Então, pessoal, percebe que a gente tem ideia de triângulos. Ó. Eu tenho aqui esse triângulo ABC, tá vendo? E aqui eu tenho o nosso triângulo DF. Percebe que eu posso falar que esses dois triângulos são semelhantes. Posso usar duas coisas. Posso usar o teorema fundamental, que a gente viu, ou posso utilizar o caso ângulo-ângulo, tá bem? Mas olha só, o que é mais importante é que a gente pode dizer aqui, ó, que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF. Tá vendo? Tá? Agora percebe comigo, pessoal, sem errar nada. Olha o que nós temos aqui. Quais são os lados que eu tenho aqui no triângulo ABC? Eu tenho H e tenho 30. Então, lembra daquela ideia? Vou colocar os dois aqui ó, nos numeradores. Percebe? Agora a gente vai procurar os homólogos no outro triângulo. Tá? Então, o homólogo do H é o 8, né? Porque eu estou falando aqui de altura. A altura aqui é o 8. E o 30, que é a base do triângulo, a mesma base aqui é o 12. Pronto. Eu montei a minha semelhança. Agora eu posso fazer aqui as simplificações, né? O 8 e o 12, percebe que eles são múltiplos de 4, né? Então, 8 dividido para 4 vai dar 2. E o 12 dividido para 4 vai dar 3. Então, nós ficamos com o seguinte, ó. H sobre 2 igual a 30 dividido para 3. A moleza, Mércio, ó.
o H dividido para 2, 30 dividido para 3 dá 10, né? Ou seja, o nosso H aqui, o 2 está dividindo, passa multiplicando, nós vamos ter 20 metros. Então, essa altura do nosso prédio é 20 metros. Letra E. E esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo agora. Ei, antes de nós irmos para o segundo exemplo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e curtir o vídeo, hein? Não se esquece. Então, pessoal, no segundo exemplo, nós temos o seguinte texto. Os pontos D, E e F pertencem aos lados do triângulo retângulo ABC, determinando o retângulo BFDE. Tá, mas espera aí. Se ele está falando de retângulo, você lembra, os lados do retângulo são, os lados opostos são paralelos. Se são paralelos, ó, tu já lembra aqui, ó, que esse lado aqui, ó, o BC, ele é paralelo a esse lado DE. Então, tu já ganhou, gente, ó. Eu sei que o lado BC é paralelo ao DE. Então, pessoal, já ganhei o teorema fundamental aqui. Tá? Então, eu já posso dizer que esse triângulo ABC ele é semelhante ao nosso triângulo AED. Tá? Então, bora continuar aqui a leitura, mas eu já sei que eu tenho semelhança. Tá? Por quem? Pelo teorema fundamental. Tá? Então, o BF vale 6, conforme mostra a figura. Dadas as medidas que o AB vale 8, olha, presta atenção. Ele está dizendo para a gente que do A até o B, esse segmento todo aqui vale 8. E o BC vale 10. Ó, BC é isso tudo aqui, né, pessoal? Ó, o BC ele vale 10. O comprimento de BE é quanto? Eu quero o BE. Espera aí, pessoal. Ó, eu quero esse pedaço. Então, eu já vou chamar logo ele aqui de X. Tá? Então, percebe, se eu já estou usando a ideia de semelhança, então eu já sei que essa base aqui é 6, né, porque eu tenho um retângulo. Então, olha só, eu preciso dos lados do triângulo. Os lados do triângulo ABC eu já tenho, que é 8 e 10. Os lados do AED eu também vou precisar. Um eu já tenho, que é 6. Tá faltando, ó, esse lado aqui. Tá vendo? Eu vou chamar ele de quanto? Presta atenção. Se o lado todo é 8 e esse pedaço que nós queremos é x, então, logicamente, esse outro pedaço vai ser 8 menos x. Então, eu já tenho todos os lados que eu preciso. Agora, escolhe. Ó, pega o triângulo maior ou o triângulo menor e coloca os lados dele como numeradores. Vou pegar aqui o menor, que vai ser 8 menos x e o lado 6. Pronto, eu coloquei os dois nos numeradores. Agora, eu vou encaixar os homólogos dele, né? O homólogo do 8 menos x no grandão é o 8. E o homólogo do 6 no triângulo grande é o 10. Pronto, gente. Agora aqui é só resolver essa equação, tá? Vou simplificar aqui, ó. 8 por 2 vai dar 4. E 10 por 2 vai dar 5. Né? Então, a nossa equação ficou assim, né? Ó. 8 menos x sobre 4 igual a 6 sobre 5. Tá? Então, bora fazer agora meio pelos extremos, né? Eu vou ter 24 igual a 8 vezes 5, que é 40, menos 5x, tá? Ó, vamos organizar isso aqui, ó. 5x igual a 40 menos 24. Então, eu vou ter 5x igual a 16. Então, olha só. Eu vou ter que o x é 16 dividido para 5. Lembra, ó, uma ideia. Quando você divide por 5, é melhor você multiplicar aqui embaixo e em cima por 2, ó. Multiplicar por 2 e aqui vou multiplicar por 2. Por que, Mestre, que tu faz isso? Porque agora eu vou ter 32 dividido para 10. Muito melhor, não é não? Então, o nosso x aqui vai ser 3,2. Ou seja, o lado BE vale 3,2. A alternativa, letra D. Então, pessoal, gostou desse vídeo? Não se esquece, deixa o like, tá? Se inscreve no canal para você acompanhar mais vídeos agora que nós vamos ter no Pensar Matemático. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.